Fala pessoal, está começando mais uma live Planejando com a Dani. Para mães que querem viver sem preocupação financeira, trabalhando e vendo seus filhos crescendo de perto. Eu sou a Dani e o tema de hoje é aprendizado para vender. Afinal de contas, por que é importante eu aprender para vender? Será que eu preciso aprender? Isso não seria um dom? A pessoa já nasce assim e, pum, já sai vendendo, já sai, né, top of master aí? Será que é assim que acontece? Bom, é importante esse tema de hoje para que você compreenda que tudo que a gente vai fazer na nossa vida existe sim uma coisa chamada curva de aprendizado, principalmente quando a gente está falando em aprender a vender, né? Por que aprender a vender também entra nesse meio? Porque justamente você vai precisar desenvolver muitas vezes algumas competências, algumas habilidades que talvez hoje você ainda não tenha. E tá tudo bem. Nós não somos culpados de não nascermos assim com tudo prontinho, para já sair fazendo, para já sair tendo muito resultado. Investir tempo e dinheiro, por exemplo, no teu processo de aprendizado é algo que vai te tirar algumas preocupações, que vai te tirar o peso, por exemplo, de você hoje talvez não estar conseguindo ter o resultado que você gostaria de ter. Talvez hoje não esteja ainda atingindo aquilo que você tanto deseja. Então eu digo que o maior benefício para a gente poder entender quais são as etapas que a gente vai ter que estar passando, principalmente quem é mãe, quem tem muitas atividades aí no seu dia a dia, o que a gente vai precisar superar para poder efetivamente ter um passo a passo novo. Isso tudo é muito importante. Bom, deixa eu fazer uma analogia aqui. Imagina o seguinte: uma criança, quando está começando a andar, qual que é o processo de aprendizado da criança quando ela está começando a andar? Primeiro, né? Essa criança, ela vai sair da barriga da mãe, né? Vai ficar lá 9 meses. Ela vai, quando ela nasce, ela tem o primeiro processo de aprendizado, que é aprender a mamar, aprender a ter o processo de sucção para poder ter a sobrevivência, certo? Aí vai passando um tempo, a criança aprendeu a mamar, aprendeu a dormir, né? Aprendeu, vai aprendendo a brincar, vai aprendendo a se expressar e vem todo um processo que não acontece do dia para a noite. Onde que entra esse aprendizado aqui com o que a gente está falando hoje? Imagina que essa criança começou agora com o maior desafio que ela tem, muitas vezes, entre tantos outros, na vida dela, que é o desafio de começar a andar. Então, como que ela consegue começar a andar? Muitas crianças começam a andar primeiro engatinhando, outras se arrastando e outras simplesmente um belo dia elas estão ali, levantam e saem caminhando. É muito engraçado isso. Meu primeiro filho, caminhou com 1 ano e 1 mês. Demorou, gatinhou muito pouco. O segundo, ele já, com 1 ano e 3 meses, ele começou a caminhar. Mas ele já gatinhava, ó, muitos meses, meses e meses gatinhando. E até agora ele ainda se segura, dá uns passinhos, volta, se segura no andador de mão, caminha um pouquinho, mas não está ainda pleno da sua competência, da sua habilidade, de que ele já pode andar. Por quê? Porque ainda falta um ingrediente importante que ele está desenvolvendo, que é a própria segurança do que eu posso fazer. E por que tudo isso é muito importante para nós, mães que empreendemos e que queremos muitas vezes trazer o nosso negócio para um formato de empreender, onde nos proporciona ficar em casa, onde nos proporciona ter mais tempo, muitas vezes, para os filhos, para a família, né? Toda vez que você compreende que não vai, muitas vezes,
levantar e já sair andando, como a analogia da criança, você sabe que vai ter algumas etapas que vão ser necessárias passar para que tu consiga realizar aquilo que tu deseja na tua vida, certo? E o que acontece quando eu não compreendo isso? Muitas e muitas vezes o que acontece é a frustração, é o desânimo, é você muitas vezes desistir. Isso não é para mim, eu vou logo procurar um trabalho, carteira assinada que eu ganho mais. Só que essa alternativa, né? Não processar essa alternativa de que você vai ter etapas para passar, é algo que não tem um momento ideal para você fazer. É algo que o momento ideal é agora, porque é isso que vai te levar para um próximo nível. E o que vale muito mais? Eu entender que eu vou ter que gatinhar e vou ter que aprender a andar nesse universo da venda digital? Ou eu simplesmente achar que existe um atalho e que esse atalho vai poder me levar onde eu quero? Deixa eu falar para vocês. Esse é o principal erro das pessoas. Achar que existe um atalho, que ela vai pegar e vai simplesmente contratar alguém e essa pessoa, esse super-herói humano, vai resolver todo o problema que ela tem nas vendas hoje em dia, do produto ou do serviço. Isso não funciona. Por que não funciona, Dani? Não funciona porque se você não estiver hoje inteiramente entendendo do teu empreendimento, entendendo do teu público-alvo, aprendendo como que ele se comporta na internet, para daí sim você focar um alvo direcionado e entender como que esse alvo direcionado que você foca vai te dar resultado, você só vai queimar dinheiro terceirizando. Como que eu sei disso? Gente, eu sei disso porque eu já fiz isso. Eu sei disso porque eu tenho 824 alunos no Mental Vendas, que é um dos meus treinamentos, e mais de 3.000 empreendedores que eu atendi já com mentoria e consultoria. E muita gente comete esse erro. O meu erro foi qual? Eu achar que eu podia simplesmente não aprender nada sobre internet, achava que isso tudo era uma bobagem, que eu ia perder tempo. E para mim ganhar tempo, o que eu fiz? Eu contratei alguém para fazer um site. E pior, gente, eu não contratei o Zé da esquina, que estava começando ontem, nem a Mariazinha. Eu contratei uma empresa, gente, que se diz séria, nacional, que está nos 27 estados, né? 27, mais o Distrito Federal. Se eu não estou errada em geografia aqui, me corrijam, né? Então, eu contratei uma empresa topíssima. E o que essa empresa me entregou? Um papel. Eu não tinha para quem reclamar, pessoal. Me entregou um papel, um PDF, dizendo que aquela era a primeira etapa. E que se eu não sabia que aquela era a primeira etapa, que agora eu estava sabendo porque era importante que eu contratasse as outras etapas. Cada etapa era R$3.000, aonde que eu ia parar com isso, né? Então, essa ideia, né, de que você vai terceirizar e isso vai mudar, que tu não vai precisar aprender, que tu não vai precisar entender sobre esse universo para gerar tuas vendas, ela é uma ideia errada. Errada porque ela não vai te trazer retorno e vai te trazer incômodo e tu vai perder dinheiro. E aí vem aquele sentimento de frustração de que você muitas vezes não é competente o suficiente. Só que na verdade esse sentimento não é seu. Esse sentimento vem porque alguma coisa que tu gostaria que acontecesse muito não aconteceu. E ela não aconteceu porque você não passou pela etapa do aprendizado. E a etapa do aprendizado, ela não quer dizer que você vai ter que executar tudo. Ela quer dizer o quê? Que você vai aprender, vai entender, vai praticar e quem sabe você pode terceirizar. Porque sim, dá para terceirizar. Só que dá para terceirizar quando você aprendeu e sabe o que terceirizar e como terceirizar, para poder cobrar. Imagina uma dona de casa, né? Eu me vi nessa situação, gente. Eu fui uma moça que eu não fui preparada para casar. Eu fui preparada para quê?
para ter a minha independência financeira, trabalhar, conquistar a minha vida e ser independente, total. Então, quando a minha mãe foi me preparando, ela não me deu esse aprendizado, ela não me levou para esse lado do aprendizado de ser uma dona de casa, por exemplo. Então, o que, que aconteceu? Eu não aprendi no tempo que daqui um pouco talvez eu deveria ter aprendido, que é uma coisa que eu avalio hoje, a cuidar da casa, a cuidar dos filhos, a pensar como que um lar funciona. Então, o que, que aconteceu? Quando eu casei, quando eu precisei de ajuda, de contratar uma pessoa, por exemplo, para me ajudar com a organização da casa, com limpeza, com filho, o que, que acontecia toda vez? Toda vez, por eu não ter esta experiência, eu contratava muitas vezes a pessoa e eu não conseguia coordenar. Mesmo que eu dissesse o que eu imaginava que era preciso, a pessoa sempre me entregava diferente. Ou não fazia, ou me enrolava, que é o pior. Me enrolava dizendo que aquilo não dava tempo, que aquilo dali era uma coisa que não precisava. Entende? E aí eu me sentia como? Frustrada. Eu disse, gente, eu não sei cuidar da minha própria casa, como que pode isso? Até que eu entendi o quê? Opa, falta uma pecinha aqui no meu jogo. Então, antes de eu chamar alguém, eu vou aprender, vou olhar, vou estudar, vou entender uma coisa que parece muito simples para muitas mulheres, para mim foi muito difícil. Porque eu tive que aprender como fazer. E eu vou dizer para vocês que até hoje eu aprendo. E a gente vive em constante aprendizado. Só não aprende quem está morto. Quem está vivo aqui, carne e osso como nós, a gente está aprendendo todos os dias. Né? Só que existe uma barreira do aprendizado, que é uma barreira fundamental, que ela é o quê? É uma barreira do você querer. Ninguém aprende nada se não está aberto para aprender. E eu vou explicar para vocês isso, desse processo, com base científica. Eu trouxe até um livro aqui para quem gosta de ler. Um livro que, literalmente, foi um divisor de águas aí na minha vida, né? Por isso que hoje eu faço muitas coisas que eu faço, eu não ligo para muitas coisas, né? Não vou falar um palavrão aqui, mas tem coisas que simplesmente, não fazem sentido, né? Como que eu me organizo, então, Dani? Porque eu sei que eu preciso hoje, eu sei que tem coisas que estão faltando, porque eu olho para o meu negócio, eu não tenho venda, ou eu olho para o meu trabalho, eu trabalho feito uma escrava e ganho pouquíssimo, e ainda fico longe do filho, da filha, deixo na creche, deixo na escola, não sei com quem tá, chego em casa, minha casa tá um caos, a minha vida tá uma M. Como que eu vou me organizar, Dani, para fazer tudo isso que tu tá falando? Eu passei por toda essa jornada, ela é uma jornada, por isso que eu trouxe o tema do aprendizado, né? E uma jornada, você tem etapas que você vai passando como se tu estivesse passando a arrebentação do mar. Você não chega muitas vezes em mar alto, calmo, tranquilo, sem antes tu tá lá na praia, tu olhar para a primeira ondinha, que parece pequenininha, daí tu olha para a segunda, ela tá meio grande, a terceira tá um ondão que tu não sabe como vai passar. Mas tu tem a tua meta, o teu olhar, tu sabe onde tu quer chegar. Tu quer chegar lá no mar tranquilo, no mar calmo, numa vida plena, muitas vezes, né? Tu quer estar ali olhando teus filhos crescer, se parando de se descabelar porque tu tem um boleto para pagar, porque tu tem que ir no supermercado muitas vezes, né? Então, você começa, né? Começa a se organizar. Primeira coisa, olhando tudo que você precisa aprender hoje, aquilo que você não sabe. Então, mas Dani, eu não sei. Como que eu vou saber o que eu não sei? Primeira coisa, olha para a sua vida como um todo, né? Como que tá hoje a tua organização da casa, do trabalho? Se tu já tem filhos ou tá pretendendo ter filhos, como que tá hoje essa tua organização? Como que tá hoje aquilo que tu lá no teu fundinho, no teu fundo do teu coração gostaria de estar realizando? E não tá realizando porque te falta algumas peças desse grande quebra-cabeça ainda para fazer, né? Enquanto mulher, olha para você. Faz esse exercício, vai na frente do espelho e olha. Eu sei que às vezes não é muito fácil.
mas você precisa olhar. E aí, o que eu faço, Dani? Você olhou? Você sabe o que você está precisando? Eu sei o que eu estou precisando. Então, você vai começar a listar disso tudo o que é que você precisa aprender. Mas antes disso, gente, deixa eu falar para vocês o que é aprendizado. Muitas vezes as pessoas confundem aprendizado com, por exemplo, pegar e ler um livro. Aí eu li o livro e agora eu sei. Eu assisti o curso e agora eu sei. Tá certo, você sabe, mas você não aprendeu ainda. Sabe por quê? Porque o adulto, ele aprende fazendo. Você não tem como aprender a lavar uma louça se você não pegar a esponja ou a bucha, né? Que eu aprendi que no Espírito Santo o pessoal chama de bucha. No Rio Grande do Sul, bucha é uma coisa muito ruim, né? Ui, que bucha! Meu Deus do céu, não quero fazer isso. Aqui a bucha é coisa de lavar louça. Então você pega a esponja e lava o prato. Agora você sabe, você aprendeu. Porque o processo de aprendizado, ele precede para o adulto a execução. Então você só aprende alguma coisa quando você pratica alguma coisa. Por isso que muitas mães têm produtos ótimos, têm serviços maravilhosos e não vendem. Não conseguem vender na internet. Sabe por quê? Porque não passa da etapa de fazer um curso, não passa da etapa de assistir um vídeo, de ler um livro e praticar. Ah, mas Dani, me dá um exemplo, como é que eu vou fazer isso, né? Porque se eu for praticar, imagina, como é que vai ficar meu Instagram lá, meu WhatsApp, como é que vai ficar minhas contas, né? Eu não sei exatamente como fazer e como é que eu vou praticar? Vai ficar ruim. Você vai lá, você cria um perfil a mais. Por exemplo, no teu Instagram, para quem está acompanhando aqui essa gravação ao vivo, você cria um perfil adicional. Então, tu tem o perfil principal da tua marca, da tua loja, ou daquilo que tu está pensando em vender, cria um outro, cria um segundo perfil, certo? E a partir desse segundo perfil, você vai praticando aquilo que tu está aprendendo nesse perfil, e não no perfil principal. Então, como que eu faço? Tudo aquilo que você está aprendendo, que você está vendo ali que você precisa fazer, você vai lá nesse perfil, você pratica. Você coloca em prática, porque o aprendizado você só aprende assim. Eu demorei o ano inteiro de 2018 e mais 2019 estudando, hackeando, literalmente como que funcionava a internet e aplicando, gente, com todas as preocupações que eu tinha de transição de trabalho. Todas, de trabalho, né, de viagem, de tudo mais. Por quê? Porque eu tinha já entendido que não dava mais só para saber, sem colocar em prática. Não gerava resultado. Não dava, né? Agora, como que eu faço? Eu não tenho ainda um negócio estabelecido, estou pensando em abrir, estou pensando daqui um pouco em alguma coisa. Como que eu faço, Dani? Você faz as práticas com a primeira ideia que você tiver. A primeira ideia. Então, que práticas? Por exemplo, vai lá, cria tua conta, escreve uma biografia, coloca um link integrado, cria um post, começa fazendo aquilo que você já sabe, mas que nunca aprendeu de fato porque não praticou, certo? E para reduzir, muitas vezes, aquela tensão, aquela preocupação do que. Vou dar alguns exemplos. O que os outros vão falar se daqui a um pouco eu resolver chutar o balde, né? E fazer, e aparecer, e criar alguma coisa, e mudar de trabalho, não importa, ou levar minha empresa agora para a internet, o que os outros vão pensar? Como que eu faço, Dani, para lidar com todas essas preocupações? Eu tenho conta para pagar, meu filho está doente, enfim, como que eu vou fazer? Porque você está aprendendo algo novo, isso te toma um pouco de tempo, isso te toma um pouco de energia, tá tudo bem, porque vai te levar para um resultado que você deseja. Eu vou indicar para vocês aqui um livro, gente, que é a mesma coisa que eu tô falando.
é aprendizado. Então, o que significa? Você vai ler e vai praticar. Porque se você não praticar, nada vai mudar. Esse livro tem mais de 15 milhões de exemplares vendidos. Isso quando eu comprei, tá? Que eu comprei a 38ª edição. Isso faz um tempinho, gente. Foi em 2012, tá aqui quando saiu essa edição, né? Eu comprei e ele ficou um tempinho ali na minha prateleira. Eu vou mostrar para vocês, né? Até que um dia eu disse, não, eu vou ler isso aqui porque eu não dormia mais. Eu só pensava como que eu vou achar uma forma de parar de viajar, de poder ficar em casa, de poder estar perto do meu filho, porque eu via ele crescendo, eu via ele se desenvolvendo longe de mim. E isso para mim era tenebroso, era terrível. Eu via as pessoas comemorando aniversário, eu via as pessoas indo em festa, eu via meu marido levando ele na apresentação da escola muitas vezes, eu via ele indo no cabeleireiro, lá no barbeiro, eu não via nada, porque eu só via o resultado, eu não participava. E isso para mim me deixava com tanta preocupação, com um peso tão grande, que eu não conseguia muitas vezes aprender e fazer aquilo que eu precisava fazer para mudar essa minha realidade. E isso aqui foi o que me ajudou muito, né? Tá até com um risquinho aqui na capa, mas eu vou mostrar para vocês, ó. É como evitar preocupações e começar a viver. Vou mostrar aqui no Instagram, ó, para quem tá assistindo lá no Instagram, tira o print da tela e aqui no YouTube, né? Ó, é do Dale Carnegie, tá, gente? Do Dale Carnegie, esse livro aqui. E ele é um livro que ele tem uma promessa aqui, né? Este livro pode modificar todo o curso da sua vida. Atitudes mentais que lhe trarão autoconfiança e felicidade. Eu vou dizer para vocês que, literalmente, né? Ele modificou. Está até marcadinho as coisinhas que eu ia lendo, ia fazendo, as coisas que eu ia anotando para ir praticando, né? De toda a leitura aqui que eu fui fazendo. O que acontece, né? Ele foi uma ferramenta importante nesse meu processo de aprendizado. Por quê? Porque ele me ensinou muito a trazer, né? Tá até sublinhado aqui que eu separei para vocês, ó, que tá de lápis, né? Depois eu aprendi a riscar no livro de lápis, não de caneta, né? O poder da sua mente, né? O poder da mente. Gente, é um livro fantástico, né? Porque ele traz coisas que a gente passa enquanto mãe todos os dias e que se a gente quer aprender algo novo, como vender na internet, como trabalhar online, como estar perto dos filhos e ter independência financeira, são coisas que a gente também vai ter que estar passando, ó. Como evitar, por exemplo, né, preocupações e insônia. Enfim, eu trouxe para vocês como um presente, depois eu vou colocar lá nos stories também do Instagram, tá? Vou colocar foto lá, a indicação para vocês poderem olhar, daqui a um pouco poder comprar, porque ele é algo que me ajudou a melhorar. E o que exatamente lá no fundo esse livro, essa obra me ajudou a melhorar? É porque ele me tirou o peso da preocupação com os outros. Olha que coisa louca, né? Não era uma preocupação interna mais, de dentro de casa, da família, marido, filho. Não, era uma preocupação externa. Com o que vó falava, tia falava, tio, parente, entende? Com o que outras pessoas muitas vezes queriam botar muitas vezes a colher de pau lá no meu angu, né? Então isso me deu um certo alívio para mim entender que muitas das coisas que me preocupavam, na verdade, não passavam de coisas aleatórias e coisas que definitivamente não precisavam estar na minha preocupação de vida. E no momento que eu comecei a compreender isso, eu comecei a fazer o quê? A limpar a minha mente. E quando a gente consegue limpar a nossa mente, começa a sobrar espaço para aprender o que efetivamente eu preciso aprender.
como eu disse no início, ninguém nasce sabendo vender na internet e sai vendendo, ou numa loja física, não importa. Você vai desenvolvendo habilidades, você vai desenvolvendo competências, você vai trabalhando coisas em você que vão te proporcionando melhorar a cada dia. E essas coisas são aprendizados que você vai incorporando a partir do teu dia a dia, a partir daquilo que você vai fazendo. Toda vez que uma aluna minha chega em um dos meus treinamentos ou em uma consultoria e diz, Dani, eu não tenho resultado, eu não consigo vender. O que é que eu pergunto para ela? Quanto tempo faz que você está já investindo, que você está já se dedicando para isso? E aí ela me traz assim, eu comecei faz uns 15 dias. Aí eu pergunto, tá, quem é teu cliente-alvo? Como assim cliente-alvo? Eu vendo para todo mundo. O meu produto, a minha calça jeans, a minha bijuteria, o meu produto artesanal de mesa posta, todo mundo gosta, todo mundo compra. E aí eu começo a identificar algumas faltas de aprendizados do que exatamente fazer no mundo online, como, por exemplo, mapear o perfil do cliente-alvo, como, por exemplo, mapear, né, aonde que o cliente está, em qual ferramenta online ele está, e começo a ver que faltou pecinhas de aprendizado, de execução, de testes, de insistir, e por isso que não tem resultado. Porque não é instantâneo. Quem acha que você faz assim e sai já fazendo com muito resultado, está enganado. Eu mesma, para fazer uma live aqui com vocês, para estar aqui gravando um vídeo que é transmitido em 4 locais ao mesmo tempo, e depois esse vídeo sai do ar, depois que ele sai do ar, ele vai para anúncio daqui uns dias. Para chegar nesse nível, para chegar nesse processo de aprendizado, de como estruturar aqui uma fala, como estruturar a linha de raciocínio para que você que está aí do outro lado possa compreender o que eu estou falando, como organizar tudo isso, não foi do dia para a noite. Não foi. Eu comecei a entender um pouco de internet mal e mal em 2014. Em 2018 que eu comecei a estudar o que significava você vender online. E comecei a botar o pezinho na pontinha da água, assim, ó, praticando algumas coisas, para ver o que funcionava, o que não funcionava. Só que toda vez que eu praticava, eu sentia necessidade de quê? De aprender, para poder balizar o meu GPS de aplicação. Porque senão a gente sai como uma biruta louca, fazendo um monte de coisa e achando que aquele monte de coisa que vai trazer resultado. Ou terceiriza, como eu fiz. E achava que ia me trazer resultado e não traz. Então, gente, você vai ter um tempo de maturação, assim como o exemplo que eu trouxe aqui da criança que está começando, que está aprendendo a andar. Você vai passo a passo. E aquele passo a passo é que vai construindo a tua estrutura firme e forte do resultado do que você quer. Certo? Tu pode estar se perguntando assim, tá, Dani, mas até onde é bom eu ficar aprendendo? Essa é uma pergunta, gente, muito séria. Muito, muito, muito séria. Sabe por quê? Porque tem muita gente também viciada em aprender, em estudar. Minhas alunas, muitas vezes, quando chegam, e às vezes já fizeram 300 cursos, aí vão lá, paga às vezes uma mentoria minha, porque não sabe, porque não funciona, e aí eu vou olhar, a pessoa só estuda. E quem só estuda, muitas vezes não aprende coisas distintas, mais uma vez. Estudar, você acumula um conhecimento. E estudar é maravilhoso. Eu estudei até o mestrado. Sempre gostei de estudar, né? Só que quando eu só acumulo um conhecimento e não pratico aquele conhecimento, eu não aprendo. Então eu sempre digo para elas, olha,
É muito importante você praticar, você colocar em prática o mínimo que for, um passo de cada vez. E fazendo um passo de cada vez, você vai aprendendo. Por isso que eu indico, gente, se você tem, né, dificuldades ainda com a internet, com redes sociais, cria um perfil paralelo fechado. Vai lá, pratica lá dentro, certo? Entra em grupos, comunidades que podem te apoiar, que podem olhar o que você está fazendo, né? E te direcionar ao invés de te criticar. Tem um mentor, uma mentora que te apoia também para corrigir aquilo que você está fazendo, mas não corrigir com o intuito de te colocar para baixo, como a educação tradicional, né? Mas corrigir com o intuito de, ó, assim, não, mas vamos fazer assim que assim vai dar resultado. Isso tudo te ajuda a quê? A evitar preocupação desnecessária, porque tu começa a afiar o teu machado e a ser mais certeira, cada vez mais, né? Qual que é o efeito colateral que existe quando eu aprendo a fazer tudo isso? Quando eu aprendo, quando eu vou lá, quando eu pratico? É você vender, minha amiga. O efeito colateral é que você vai estar cada vez mais confiante daquilo que você está vendo, está fazendo, está praticando. Você, com isso, vai começar a colocar no teu perfil principal, vai começar a colocar em prática e a venda vai acontecer. Porque não existe mágica, existe prática, existe fazer. Fazer, né? Talvez você esteja lembrando agora de muitas coisas que você fez a primeira vez na vida e algumas deram muito certo, uau! Foi até sorte, né? E outras você demorou mais para conquistar, para poder ter aquele resultado. Por quê? Porque tem coisas que a gente precisa afiar melhor o machado. E quanto mais você aprende com as suas práticas, né? Já dizia Aristóteles, né? Um filósofo aí, né? Muito famoso. A prática, ela traz para você a sua excelência. É com a prática e não só com a teoria. Então, estude, isso é ótimo, mas pratique, porque o aprendizado ele vem nesse momento e não em outros momentos da sua vida. É assim que você vai começar a ter cada vez mais resultados aí no teu negócio e cada vez mais vai estar mais próxima de conquistar a tua liberdade financeira, de ver teus filhos crescerem ali próximos do teu olhar. Tá certo? Então, muito obrigada. Essa foi a nossa live de hoje e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.